Tiago. E quem estiver com sua Bíblia, pode então abrir em Tiago, capítulo 2. Quando nós começamos a estudar esse capítulo, nós demos então início, né, a esse subtema, que a gente chama assim, né, que é um tema dentro do outro, que é avaliando o meu senso de justiça. Então, enquanto estamos sendo avaliados como súditos do reino de Deus, temos várias situações da nossa vida, no nosso caminhar, que precisamos avaliar. Então, Tiago, capítulo 2, domingo passado, né, nós estivemos exatamente estudando do versículo 1 e fomos até o versículo 13, né, no domingo passado. A gente precisa lembrar, antes disso, que Tiago está escrevendo para um grupo de pessoas que eram crentes em Jesus, porém, eles eram de origem judaica. Eles eram judeus que haviam se convertido a Cristo depois do dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e sobre os que estavam reunidos, juntamente com as mulheres, né? E ali o vento do Espírito veio sobre eles, e eles passaram a falar em outras línguas, e essas outras línguas, a palavra de Deus deixa bem claro, eram línguas compreensíveis, eram línguas das pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar. Então foi isso que aconteceu. As línguas, né, foram faladas pelos discípulos, e à medida que eles falavam, cada pessoa escutava na sua própria língua. Então tinha um grupo ali de 30 a 40 pessoas que vieram do Egito. Tinha mais um outro grupo ali de 100 pessoas que vieram lá do lado da China. Tinha outro grupo que veio lá do lado da Rússia. Então, cada um passou a ouvir na sua própria língua. Aí alguém pode perguntar, ué, cadê o milagre nisso? O milagre é que aqueles homens nunca tinham aprendido a falar essas línguas. Não é? Lembrem, os discípulos de Jesus, na sua maioria, eram homens simples. Pescadores, comerciantes, pessoas que não tinham digamos assim, esse estudo todo para falar línguas de tão distante, né? Mas o milagre do Espírito Santo foi exatamente isso. Eles falaram nas outras línguas e as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e elas creram na mensagem. Só que, lembrem, eles ficaram um tempo ali reunidos, a igreja começou a crescer. Primeiramente, na primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus. A gente estava fazendo uma média de quantas pessoas moram aqui, né? E não chega a 3.000 aqui nessa comunidade, contando as famílias. Então você pense aí, 3.000 pessoas ouvindo em um único dia, em um único momento, e uma igreja se formar em um único dia a partir de 3.000 pessoas, fora os discípulos e os outros que já seguiam a Jesus, né? Depois houve uma outra mensagem também de Pedro e mais 5.000 pessoas. Então vamos colocar aí, 3.000 mais 5 já vão quantas? Já vão 8.000 pessoas, né? E lembrando que era costume se contar somente os homens, fora as mulheres e crianças. Então, de fato, a igreja cresceu muito. E isso incomodou as autoridades judaicas. Por que incomodou? Primeiro, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, né? Eles rejeitavam Jesus como Messias. Segundo, porque aparentemente parecia algo que estava distanciando as pessoas das tradições judaicas, embora não fosse. Mas eles interpretaram assim, né? Achavam que aqueles que estavam seguindo a Jesus queriam romper com o judaísmo, e não era isso. Mas, a partir disso, começou uma perseguição dos líderes, juntamente com Herodes, que era o governante da região da Judéia, né? E ele permitiu então que os cristãos fossem perseguidos. O marco dessa perseguição, se vocês lembrarem das mensagens, né, gravadas, foi a morte de Estevão. Estevão era um homem, um jovem, né? Ele era um jovem, temente ao Senhor, estava dando seu testemunho, pregando o evangelho, quando a multidão veio, né, prendeu ele, né, segurou ele, levou ele até um lugar, né, já para receber a sentença. Nem julgado ele foi, né?
já foram então apedrejando Estevão. Nesse momento, Estevão vê a glória de Deus, vê o céu aberto, vê o Senhor, o Filho de Deus, assentado à direita do Pai, né? E ele testemunha isso enquanto estava ali recebendo aquelas pedras, né? Tirando aos poucos a sua vida. E aí, por conta disso, essas pessoas, agora os crentes em Jesus, eles fogem para a região da Judéia e Samaria, exatamente para ali se estabelecerem. E enquanto estavam lá, aconteceu que essas pessoas foram aos poucos, digamos assim, esfriando na fé. Elas foram tendo dúvidas, elas foram se envolvendo com coisas que não eram exatamente aquilo que haviam aprendido dos apóstolos e de Jesus. E Tiago, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, se preocupou então com essas pessoas, né? É importante lembrarmos que Tiago é quem, gente? É o irmão de... Ele era o irmão de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus, irmão do nosso Senhor. E Tiago, ele teve uma conversão tardia, veio conhecer Jesus já tardiamente, né? Já depois da morte e da ressurreição de Jesus. Mas Tiago se tornou um grande líder depois de sua conversão, né? E ele se preocupou com essas pessoas e escreveu essa carta exatamente para orientá-las, para ensiná-las, para levá-las a um direcionamento mais próximo de Cristo. Esse foi o propósito de Tiago. E uma das questões aí era exatamente esse daí, ó. A dúvida que aquelas pessoas estavam apresentando com relação à justiça de Deus, né? Existe aí essa contradição, né, dos que dizem ter fé em nosso Senhor Jesus, mas procedem com parcialidade quanto à vontade de Deus, né? Ou seja, Tiago vai agora abordar uma questão que é a parcialidade. O que é ser parcial? Existem alguns tipos de união civil, né? É meio termo. É o quê? Meio termo, ou não ser o quê? Completo. Não é? Parcial é algo que não é completo. Está dividido. Que está dividido. Não é isso? Por isso existe ali a união parcial de bens. Né? O que é uma união parcial de bens? É quando o casal divide algumas coisas, né? Mas não tudo. Não é assim? Então, parcial é aquilo que não é completo. E é isso que Tiago vai tratar. Olha, está havendo parcialidade na fé de vocês, né? E essa parcialidade, ela não pode existir. Por que não pode existir? Olha o que Tiago vai dizer. Então, a primeira é essa, né? A condição dos que diziam ter fé em nosso Senhor, porém demonstravam parcialidade quanto à vontade de Deus. E a outra era a incoerência daqueles que diziam ser justificados pela fé, porém eram vazios das boas obras, né? Então, tinham esses também que se diziam ser justificados por Cristo Jesus, tinham fé em Jesus, mas eram vazios das boas obras, né? Então, a partir daí, Tiago vai desenvolver esse argumento, né? O que é um argumento? É um pensamento para combater outros. Então, alguém levanta uma questão, levanta um problema, e ele diz, olha, esse problema é real. Aí uma outra pessoa vai dizer, não é por isso, por isso, por isso e por isso. É o argumento dele, né? É a defesa dele para ser contrário àquilo que está sendo dito. Então, Tiago vai dizer o seguinte, olha, não é possível ter fé em Jesus Cristo, Senhor glorioso, sendo parcial com as verdades da palavra de Deus e a sua vontade. Então, eu não posso dizer que tenho fé em Jesus sendo parcial. Porque a fé, ela é completa. A fé que Deus deposita no coração daqueles que se voltam a Ele é uma fé completa, é uma fé plena, assim como Deus é pleno e completo. Então, não pode existir meio termo, né? É isso que Tiago vai justamente combater. E aí, gente, a gente de fato entra hoje no assunto, né? Naquilo que a gente quer tratar, né? Avaliando o meu senso de justiça a partir desse pensamento. A questão da justificação pela fé sem as obras.
né? Então, a questão da justificação pela fé sem as obras. E aí a gente vai fazer esse duelo aqui. Então vamos dizer assim, essa briga, né, de ringue, né, entre fé sem obras versus fé e obras. E aí eu queria abrir um parêntese aqui. Quando aqui diz fé e obras, é bom a gente distinguir, separar aqui a questão de fé e obras no sentido daquilo que algumas pessoas também pensam, e o próprio judaísmo também exercia esse pensamento, né, de que para temer a Deus, para cumprir a vontade de Deus, era também necessário cumprir a lei. A lei era o quê? A lei eram os 10 mandamentos que foram dados ao povo de Israel através de Moisés, né? Moisés recebeu ali os 10 mandamentos e então instruiu ao povo para que o povo guardasse esses mandamentos. No entanto, Tiago vai aqui levantar um ponto, né, controverso até, quando Tiago vai dizer o seguinte: a lei para Deus é a exigência da santidade dele, daquilo que é o caráter de Deus. Se o homem cumprir toda ela, ótimo. Mas se o homem falhar em um só ponto da lei, são 10 mandamentos dados a Moisés. Porém, esses mandamentos se estenderam para 613 por conta exatamente de toda aquela instrução levítica que a gente vai ver, que são as questões da instrução da vida civil, da vida moral, da vida financeira, da vida econômica. Então, se formos pensar assim, são 613 mandamentos, né? Ó, se os 10 mandamentos já é difícil, agora imagine 613. Né? Então, Tiago vai dizer exatamente isso. Pois é, falhou em um mandamento, falhou em todos. Né? Então, é isso que Tiago vai dizer. Então, é bom a gente entender que fé e obras aqui não está falando das obras para sermos justificados por Deus, ou seja, para recebermos perdão de Deus. Então, eu faço para que Deus se agrade de mim e assim Ele me abençoe. Os judeus achavam que era assim. Cumpriam a lei e aí Deus então iria se voltar para eles, Deus iria então ser favorável a eles. E Tiago vai dizer, é impossível. Por isso que Tiago também diz, é impossível dizer que tem fé e ser parcial. Ou seja, a parcialidade a gente pode demonstrar em várias coisas da vida. Né? A gente, até domingo falamos, né? Eu posso estar sendo parcial em questões que muitas pessoas não querem levar em consideração. Eu posso estar sendo parcial, por exemplo, na questão da injustiça. Saber que pessoas estão sofrendo perseguições, mulheres estão sendo maltratadas pelos seus companheiros, crianças estão sendo espancadas pelos seus cuidadores, né? Que eu não vou nem chamar de pais, né? nesse caso. Né? Eu posso ter consciência, por exemplo, a mentira, o adultério, né? Pessoas que se dizem líderes de igrejas, mas que vivem em adultério. Tem a sua esposa, mas estão tendo uma vida dupla, tripla, né? Fora do casamento. Né? Pessoas que vivem envolvidas com a questão ilícita, né? Que estão envolvidas com desvio de dinheiro, que estão envolvidas com questões aí dentro até mesmo do campo político também, né? Toda essa sujeirada aí que a gente vê, são pessoas que se destacam como lideranças evangélicas, né? Isso é parcialidade, e é isso que Tiago diz, é impossível dizer que tem fé em Jesus e ser parcial. Ou você é pleno em Cristo ou não é. Porque é semelhante àqueles que dizem que agrada a Deus guardando a lei. Ou guarda toda a lei ou não guarda. Porque se você não é capaz de guardar toda a lei, então você já não cumpriu a vontade de Deus. Né? Então que obras é essa, afinal de contas? Né? Se essa obra não tem a finalidade de justificar o homem, o que é que Tiago então vai
trazer para nós nessa questão. E aí vem aí o primeiro ponto aí, né? Fé sem obras versus fé e obras. Então, no argumento de Tiago, diz que é em vão dizer que tem fé, mas não demonstrar as boas obras. Então, não é possível dizer que tem fé e não demonstrar isso nas boas obras, né? Então, é isso que nós queremos entender, que boas obras são essas. Mas vamos ler lá, Tiago, capítulo 2, os versículos 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. Diz o seguinte: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Né? Então, olha o que Tiago destaca aqui, né? Tiago vai dizer assim: que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? E quando ele pergunta, né, que proveito há, é exatamente, ele está questionando o senso de justiça dessa pessoa. O que é que essa pessoa está fazendo quando diz que Cristo justificou? Se a fé que ele tem não é demonstrada também nas boas obras do viver e do caminhar com Deus. Então, é aquele mesmo ponto inicial. Isso é parcialidade. E não é possível ter fé dessa maneira. Aí ele vai dar o exemplo, né? Se o irmão ou irmã estiverem nus, estiverem ali necessitados. Tiago está falando do contexto ali da reunião daquelas pessoas, né? Do lugar onde eles se reuniam e onde semanalmente eles estavam juntos. Aí ele diz: olha, se tiver alguém no meio de vocês que esteja passando necessidade, aí você vai lá, entrega a palavra de Deus, termina a reunião e depois você diz: ô meu irmão, você sabe que a pessoa vai voltar para casa necessitado, talvez esteja ali até sem o alimento do dia, né? E você: ô meu irmão, que bom ter tido você aqui, vai em paz, né? Espero que você tenha uma noite, né, bem quentinha. Talvez aquele irmão ou irmã nem tinha o cobertor para se aquentar, ou não tinha lenha para acender o fogo e passar aquela noite fria, né? Então o Tiago vai justamente dizer isso não se encaixa, né? É aquilo que a gente chama, né, de haver aí incoerência. É incoerente, não tem nexo, a coisa não se encaixa. Se você diz que tem fé, você tem que primeiro socorrer a necessidade do teu irmão. Por isso que Paulo vai dizer: olha, quando vocês forem socorrer alguém, primeiro socorram os que são da família da fé. E depois também você socorre aquele, né, qualquer outro que esteja também necessitado. Mas primeiro pense nos que são da família da fé, né? Então, Tiago vai levantar justamente essa questão, né? E aí ele diz, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, essa fé que você está dizendo ter em Jesus Cristo é uma fé morta. E o que é uma fé morta? Se Cristo é a vida, se Ele é a ressurreição, se Cristo de fato nos vivificou, nos trouxe da condição de mortos, separados, né, de Deus, né, da glória de Deus. Então Cristo vai lá, por meio da obra do seu Espírito, Ele nos traz a nova vida, como Ele mesmo ressuscitou, né? Ele nos ressuscita e nos dá uma novidade de vida. E a nossa fé é uma fé viva. Só que Tiago está dizendo: essa fé é morta se você não demonstra na sua vida um caminhar dentro da vontade de Deus. Claro, é bom pensarmos que Tiago aqui está tratando de problemas específicos daquela comunidade.
O problema ali era justamente essa questão de distinção, a maneira de tratar o outro. Mas quando a gente pensa em parcialidade, pode envolver tudo na nossa vida. Talvez eu esteja sendo parcial na minha fé, nas minhas escolhas do que eu busco para alimentar a minha mente. Não é? Quando eu acordo, qual é o meu primeiro pensamento? Meu primeiro pensamento tem estado voltado para Deus. O meu primeiro pensamento tem estado de me colocar ali em oração, em gratidão a Deus por mais um dia que Ele está me dando, não é? Colocar a jornada daquele dia nas mãos dele, colocar, né, digamos, as aflições que eu sei que continuarão, mas lembrando que diante das provações a minha fé está sendo provada, né? O que é que eu estou buscando em termos de conteúdos nas redes sociais? Os meus ouvidos, eles estão sendo colocados à disposição da glória de Deus, da vontade de Deus? O que eu ouço em termos de música? São músicas que realmente edificam a minha vida, já que a vontade de Deus é que sejamos edificados como parte do corpo dele? Então, o que eu estou ouvindo está edificando a minha vida? Muito bem. Então, o que são as boas obras, afinal, segundo Tiago? Né? Primeiro, vamos pensar no que as boas obras não são. Né? Então, as boas obras não são habilidades natas. Isso não quer dizer que Deus não se utilize das minhas habilidades. Ele nos capacita também. Né? Deus nos dá habilidades da leitura. Não é uma habilidade? Né? E eu não preciso da leitura para ler a palavra de Deus. Né? Deus me dá a habilidade da fala, da comunicação. E não é bom se comunicar bem na hora que eu vou falar de Jesus para outra pessoa? Não é? E isso é algo que a gente desenvolve também na escola, quando a gente está ali apresentando um trabalho. A gente não está desenvolvendo essas habilidades, não é isso? Mas, além dessas habilidades, existe algo muito mais, digamos assim, existe algo muito mais precioso, muito mais refinado quando a gente pensa nas boas obras da salvação. É algo que somente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é quem nos concede, é quem nos habilita, é quem nos capacita. Tá? E aí a gente vai ver que, então, né, as boas obras, ela não vêm dessas capacidades intelectuais ou das habilidades natas, né? Mas as boas obras é o quê? É o resultado da ação do Espírito Santo na vida, né, do crente em Jesus Cristo. Aí Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante, até o 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, que em algumas traduções diz caridade, não é isso? Depois de amor vem gozo ou alegria, né? Porque essa palavra também significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? Então, olha o que é que o Espírito Santo produz na vida do novo crente em Jesus. Primeiro, amor. É o amor que nos constrange. É o amor que, primeiro, o amor de Deus, né? E esse amor nos impulsiona a Ele. Esse amor nos leva a Ele. Nos coloca como que arrependidos na presença dEle. E agora a gente quer compartilhar esse amor com outras pessoas, né? Com qualquer pessoa. Até mesmo aqueles que não compreendem o que fazemos. Até mesmo aqueles que acham que quando fazem determinada coisa estão atrapalhando. O amor precisa ser demonstrado exatamente por essas pessoas. Né? Então, o amor de Deus, a alegria. E aqui não é alegria passageira, mas é aquela alegria que está presente em nosso coração até na hora do sofrimento. Até na hora da angústia. Até na hora do choro. Eu estou chorando,
porque o meu corpo padece. Eu sinto as mesmas dores que qualquer pessoa. Jesus chorou quando viu Jerusalém, quando estava diante de Jerusalém e viu ali as almas perdidas. Né? Jesus chorou quando estava ali prestes a ser preso para ser crucificado. E diz que enquanto ele estava ali, né? Diz que enquanto ele estava orando, as gotas de suor dele se transformaram em sangue. Né? Tamanha agonia dele. Mas ele tinha alegria em fazer a vontade do Pai. Ele mesmo falou, né? A minha alegria é fazer a vontade. Longanimidade. O que é longanimidade? É ter longo ânimo. É ser resiliente em Deus. É não desistir em meio às provas, em meio às tentações, em meio às dificuldades. Eu vou permanecer dentro da vontade do Senhor. Não vou permitir que a minha mente, meu coração se volte para mim mesmo. Mas eu vou estar firme no Senhor. Né? Benignidade é uma outra forma de ser bondoso, né? De demonstrar a bondade de Deus. Né? Fidelidade é ser fiel ao Senhor. Ser fiel à sua palavra. Ser fiel à sua vontade. Né? Guardar em meu coração a sua palavra para não pecar contra ele. E daí vem a importância de meditar na palavra. Por isso que o salmista fala no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Feliz é o homem que medita. Então eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Né? No início do dia, durante o dia e ao final do dia. Seja lendo, seja relembrando, trazendo à memória alguma coisa que eu aprendi da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E por fim, né, quando o texto diz aqui, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ser manso. Agora, não confundam ser manso com ser, me desculpe aqui a expressão, tá? Ser besta. Tá? Mansidão não significa aquela pessoa que leva tudo nos lombos. Ah, não, eu sigo a Jesus Cristo e Jesus disse que eu devo dar outra face. Opa, peraí. Quando Jesus falou de dar outra face, ele estava falando em um contexto daqueles que perseguem a ele por causa do nome dele. Se nós somos perseguidos por causa da minha fé e alguém chega afrontando contra mim porque eu estou falando do nome de Cristo, eu devo sofrer por isto. E a gente vê isso no exemplo dos apóstolos de Jesus. Foram surrados, apedrejados, chicoteados, presos, ou seja, ofereceram a outra face em nome de Jesus. Agora, se eu estou dentro da minha casa, um exemplo, certo? Eu sou mulher, né? Dando um exemplo, tá? E estou ali com o meu companheiro. Mas pode ser o inverso também, tá? Não é comum, mas existe o inverso também, infelizmente existe, né? E eu estou sendo maltratado, eu estou sofrendo agressões físicas, verbais, né? Ou outros tipos de agressões. Aí, não, por amor a Cristo eu vou dar outra face? Não, aí é ser o quê? Masoquista. É gostar de sofrer e de apanhar. E não é isso que Jesus diz. Né? Ser manso é no sentido de que eu vou me valer dos meus direitos. A lei me garante a minha defesa. Mas eu também não vou fazer isso ameaçando, eu não vou fazer isso colocando a vida do outro em risco, não é? Eu não vou agir como ele age, porque ele não conhece o amor de Deus. Mas eu também vou procurar me preservar, vou procurar me defender, não é? Então, ser manso, mais uma vez, né? Não significa a gente também se colocar debaixo de todo tipo de opressão, porque eu levo o nome de Cristo. Mas é necessário que a gente tenha um coração dependente de Deus. Pessoas estão me ameaçando, eu vou colocar diante de Deus. Mas dependendo também das ferramentas que Deus me der, eu vou agir. Eu vou procurar defender a mim, vou procurar defender os meus filhos, vou procurar defender as pessoas que eu amo. Enfim,
né? Eu preciso tomar atitudes. Muito bem, né? E, por fim, a última palavra aí é o quê? Domínio próprio. Né? O que é domínio próprio? É ter o controle de si mesmo. Agora, esse controle de si mesmo jamais teremos se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só por meio do Espírito Santo nós seremos capazes de ter domínio próprio. Né? Então, é aquilo que vai segurar a minha língua na hora de dar uma boa resposta. Mas eu vou segurar. Né? Porque eu não quero também agir com a mesma moeda. Né? Eu quero demonstrar o amor de Deus. Eu quero demonstrar a paciência. Né? Eu não vou reagir, né, digamos, com agressão física. Eu não vou tomar atitudes que sejam uma iniciativa de, digamos, de agressão e de violência. Né? Então, o domínio próprio é aquela pessoa que sabe se conter, sabe se controlar, mas acima de tudo pelo agir do Espírito Santo de Deus. Né? Boas obras também é a prova de quem tem o quê? Sabedoria que vem de Deus. Tiago capítulo 3, aí agora a gente volta lá para Tiago, eu já estou terminando aqui. Tiago 3, dos versículos 13 a 18. Tiago 3, dos versículos 13 a 18. Diz assim: quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amargura, amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então, se nós nos declaramos ter a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, né, a gente então deve demonstrar isso em boas obras. Porque a sabedoria que vem do alto produz exatamente isso no nosso coração. Né? Ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é misericordiosa, ela é cheia de bons frutos. Os frutos de um novo viver em Cristo Jesus. E aí a gente tem alguns exemplos que Tiago vai trazer. Quanto a esses exemplos, a gente vai ver dos versículos, Tiago 2, dos versículos 19 a 24 e também depois até o versículo 26. Para resumirmos, para não nos estendermos tanto, Tiago vai tomar como exemplo duas pessoas. Primeiro, ele vai falar de Abraão e depois ele vai falar de Raabe. Quem aqui já ouviu sobre Abraão? Levanta a mão. Quem conhece a vida, um pouco sobre a vida de Abraão? Muito bem. Então, Abraão é aquele homem que Deus chamou. Ele vivia ali na terra de Ur, dos caldeus. Ele vivia no meio de um povo idólatra. Mas Abraão tinha um coração voltado para Deus. Ele cria em um Deus que era criador dos céus e da terra, diferente dos seus, até do seu pai, que era um grande homem idólatra também, Terá. Né? E então Deus escolhe Abraão, não porque Abraão tinha algo que fizesse ele ser merecedor, mas foi porque Deus quis escolher Abraão, e disse que de Abraão ia fazer uma grande descendência, e que da descendência dele viria exatamente a salvação para todos os povos da terra. Ou seja, o libertador viria da família de Abraão. Né? E de fato, Deus cumpriu sua promessa. Deus primeiro deu um filho a Abraão, quando eles nem podiam ter filhos, nem ele nem sua esposa. Né? E em um certo dia, quando o filho de Abraão tinha mais ou menos a idade de Natã, por volta dos 17 anos, Deus colocou Abraão à prova. Deus disse que Abraão deveria subir até o Monte Moriá, que era um monte que ficava na região onde ele estava, e ali ele deveria oferecer o seu filho em sacrifício. Veja que coisa. O único
filho que ele tinha. Era o filho da promessa. Ou seja, era desse filho que Deus ia fazer uma grande nação e depois todas as nações da terra iam ser abençoadas. Como é que agora Deus pede esse único filho dele? Uma tarefa difícil para Abraão. Né? Um filho amado, o único filho. Amado. Não o único filho, porque ele tinha outro filho também, né? Mas o filho da promessa, que era Isaac. Ele tinha um filho chamado Ismael também, né? Que foi uma confusão lá que houve, e no final das contas não foi como a esposa dele queria, e Deus cumpriu sua promessa, deu Isaac. E Abraão fez exatamente o que Deus pediu. Ele levou Isaac até o alto do monte, preparou Isaac para o sacrifício, amarrou Isaac, colocou Isaac sobre o altar do sacrifício, e quando ele estava prestes a tirar a vida do seu filho, Deus disse, através do seu anjo, para, Abraão. Né? Já vi que você de fato teme a mim, que você é obediente a mim. Né? E nesse momento, quando Abraão percebe, perto dele estava um cordeiro, preso pelos chifres. Porque o normal era se oferecer um cordeiro em sacrifício a Deus, e não a própria vida. Deus, até então, nenhum ser vivo tinha sido oferecido a Deus em sacrifício. Dá para entender isso? Ao longo de toda a história da humanidade, nenhum ser vivo, nenhum sangue humano tinha sido derramado em sacrifício, em oferta a Deus. Esse seria o primeiro caso, mas não foi, porque não era a vontade de Deus. O que Deus queria era provar a fé e a obediência de Abraão. E de fato ficou provado. Né? E aí diz que, Tiago vai dizer, olha, Abraão provou a sua fé com as obras. Foi pelas obras que Abraão foi justificado. Aí quando alguém ouve essa passagem, diz, ó, tá vendo? Então Abraão foi salvo pelas obras dele. Não. Porque aquelas obras jamais teriam sido manifestadas na vida de Abraão se primeiro ele não tivesse fé. As obras de Abraão eram a manifestação da fé. Por isso ele foi justificado. Porque as suas obras eram obras completas, não eram parciais. A fé de Abraão era uma fé plena em Deus, não era uma fé parcial. E por isso Deus se agradou de Abraão. Né? E providenciou o quê? Um sacrifício no lugar do seu filho. Isaac merecia ou não merecia morrer? Não. Merecia. Assim como todos nós merecemos. O apóstolo Paulo diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então Isaac merecia morrer. Como pecador ele merecia. Mas Deus sabia. Não o pai sacrificado. Mas Deus sabia que existia um sacrifício por Isaac. Deus sabia que Isaac iria colocar, como seu pai, iria também colocar a sua fé no Senhor. E de fato ele fez assim. Ele também foi fiel ao Senhor. E a sua geração cumpriu o propósito de Deus. Tiago também vai falar de Raabe. Quem será que foi Raabe? Alguém já ouviu falar de Raabe? Quem foi Raabe? Adriana, quem foi Raabe? Deixa uma mulher falar de uma mulher. Raabe foi uma prostituta que ajudou os servos de Deus a fugirem. Ela abrigou eles na casa dela. Então, por conta disso, ela entrou na genealogia de Jesus, quer dizer, a família de Jesus. E por que ela fez isso? Ela fez porque ela sabia, né, que ela estava fazendo isso, ela estava cumprindo uma boa obra. Né? Ela conhecia, né? Embora não seguisse, mas conhecia, né, a palavra de Deus. Raabe já tinha ouvido falar do povo de Israel. Raabe morava onde? Em Jericó. Ela morava nos muros de Jericó. Os muros de Jericó eram tão largos que cabiam casas dentro dele. E Raabe morava em uma dessas casas e a janela dela dava para fora do muro. E aconteceu que Moisés enviou homens para conhecer a terra que
ia ser conquistada pelo povo de Israel, que era a terra que Deus tinha prometido. Né? Então, antes de conquistar a terra, Moisés quis conhecer essa terra. E aí, 2 espias, que foi Josué e Calebe, entraram na casa, entraram por uma brecha, encontraram uma brecha e entraram na cidade, para espiar a cidade, para conhecer a cidade. Só que eles foram descobertos como espias e começaram a ser perseguidos pelos soldados daquela cidade. E, na fuga, eles se esconderam, entraram na casa de Raabe. E Raabe, quando percebeu que eles eram estrangeiros, mas eram do povo de Israel, ela tomou a iniciativa de escondê-los. E despistou os soldados. Disse que eles tinham ido para outro lado, quando na verdade eles ainda estavam escondidos dentro da casa dela. Depois que os soldados se afastaram, ela deu um jeito de descer eles pela janela, para que eles dali voltassem para o acampamento do povo de Israel. Só que antes de eles irem embora, aquela mulher disse o porquê. Eles perguntaram, por que você nos protegeu? Você não é do povo de Israel. Ela disse, é porque eu já ouvi falar sobre o Deus a quem vocês servem. Eu já ouvi falar do que o Deus de vocês fez quando tirou vocês do Egito, quando abriu o mar para que vocês passassem a pés enxutos. Vocês estão lá no deserto ainda, mas por aqui já corre a fama do Deus a quem vocês servem. E por favor, ela disse, quando vocês entrarem na cidade, e eu sei que vocês vão tomar essa cidade, veja só, a fé dessa mulher contra o seu próprio povo, né? Ela disse, quando vocês tomarem essa cidade, eu peço que vocês poupem a mim e a minha família. E aí, de fato, os espias garantiram a ela que a cidade toda ia ser destruída, mas ela e a sua família iam ser poupadas. E para mostrar isto, ela deveria colocar um pano por fora de sua janela, escarlate, vermelho, não é isso? Escarlate, que é uma cor vermelha, para que o povo de Israel identificasse que ali era a casa de Raabe. E quando, de fato, o povo tomou a cidade, Raabe foi poupada. Mas não somente isto. Veja que maravilha. Eu fico maravilhado com a misericórdia e o amor de Deus. Não somente isto. Raabe não só foi poupada, Raabe foi resgatada pela graça de Deus. Tanto foi que ela foi contada na genealogia de Jesus. Ela era uma das antepassadas de Jesus. Quem acha que Jesus só tinha pessoas santas na sua descendência, se engana. Jesus era filho de pecadores, mas nunca pecou. Deixa eu explicar. Maria, no seu Magnificat, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria estava ali expressando a sua gratidão e alegria por carregar no seu ventre não somente o filho dela, mas o Salvador dela. O Salvador da humanidade. E toda a descendência anterior foram pessoas também, pecadores, como eu e você, que precisam da graça de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Precisamos ser redimidos pelo Senhor, pelo seu sangue. Precisamos do perdão e do amor e da vida eterna que Cristo nos oferece. Então, Tiago vai dizer, olha, vejam aí o exemplo. Essas pessoas demonstraram sua fé pelas obras. Então, jamais Raabe seria contada como uma mulher de fé se ela não tivesse tido a coragem que teve. Foi por causa da coragem dela que ela demonstrou a fé que ela já tinha em Deus, porque ela já tinha ouvido falar sobre Deus. E esse é o nosso desafio. Então nós precisamos também ter o mesmo sentimento. Então, quais lições nós aprendemos neste capítulo? Primeiro, não existe justiça pelo pecado que não resulte em uma fé operante. Não existe justiça pelo pecado. Se eu digo que fui justificado por Cristo, eu tenho que ter uma fé operante. Eu não posso ser aquela pessoa
que eu era antes. As minhas obras, o meu proceder, o meu falar, o meu pensar, o meu desejar, o meu respirar, não pode ser mais aquele que eu demonstrava antes de conhecer a graça de Cristo. Eu tenho que ter anseio, sede de Deus. Eu tenho que ter desejo de me parecer com Cristo todos os dias. Né? Outra coisa que a gente aprende, que a justiça de Deus por nós é o quê? É aquela feita por Jesus na cruz. Ela não é o quê? Resultado das nossas boas obras, mas nos capacita para isso. Ou seja, a justiça que operou em minha vida é a justiça que Cristo já fez por mim na cruz do Calvário. Ele sim se fez justiça por nós. Ele tomou as minhas dores. Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Ele agradou ao Pai em tudo. Né? E foi através do seu sangue que eu fui lavado, remido e comprado. Não foram as minhas obras. Outra verdade que a gente aprende neste capítulo é: se os nossos frutos são as obras da carne e não as obras do Espírito Santo, nós precisamos urgentemente buscar a Cristo arrependidos para acharmos perdão. Então, se o que eu vejo no meu caminhar, na minha vida, ou seja, se ao fazer essa avaliação de mim mesmo, à luz da palavra de Deus, eu vejo lá quais são os frutos do Espírito, o que Deus quer de mim. Quando ele diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, ou seja, o esvaziar-se de si e o encher-se de Deus, encher-se de Cristo, encher-se do fruto do Espírito Santo em minha vida. Mas eu olho para a palavra de Deus e não vejo nada disso. Alguma coisa está errada. Talvez, em algum momento que eu ouvi a verdade da palavra de Deus, eu achei importante, eu achei palavras bonitas, eu me emocionei, mas eu não entreguei a minha vida sinceramente a Ele. Então, eu preciso urgentemente fazer isso. Porque agora eu já conheço a verdade. Olha, antes eu não conhecia, mas agora eu conheço. E a partir do momento que eu conheço a verdade e eu continuo no mesmo estado, sem me voltar para Deus, eu estou debaixo do juízo de Deus. Porque Ele virá. E Ele não tardará. E quando Ele vier, muitos vão dizer: Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome fizemos tantas coisas. Aí Jesus vai dizer: sabe o que? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Religiosidade, prática religiosa, não produz frutos de arrependimento. Não produz boas obras. As boas obras é a submissão, é eu me colocar debaixo da autoridade de Deus, do agir do Espírito Santo, obedecer a sua palavra, buscar em sua palavra a conduta do meu caminhar. É me esvaziar de mim e me encher de Cristo Jesus. Eu preciso buscar ao Senhor urgentemente. E por fim, não é? Sem um verdadeiro e sincero relacionamento com Jesus pela fé, é impossível frutificarmos. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, dos versículos 1 a 5, e em diante também, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que estiver ligado a mim, esse dará muitos frutos. E aquele que não der frutos, será cortado e lançado fora. Aí algumas pessoas vão dizer: olha, tá vendo? Se você não frutifica, se você diz que é crente em Jesus e não frutifica, você vai... Aliás, se você é salvo, né? E você não demonstra os frutos, você vai perder a salvação. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Bom a gente entender aqui. Só essa passagem para a gente concluir. João capítulo 15. João 15.
dos versículos 1 em diante. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. E o versículo 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus diz, olha, eu sou a parte principal da videira. Vocês, quem aqui já viu um pé de uva? Já viram? Um pé de uva não tem um tronco como uma árvore. Eu tinha um. Não é isso? Ele tem um ramo principal, não é isso? Que vai se espalhando e dele saem os ramos, não é isso? Ou seja, ele tem aquela parte principal e dele saem os ramos. Onde é que o fruto aparece? No principal ou nos ramos? Nos ramos. Nos ramos. Não é assim? São os ramos que frutificam. Como é que se cuida de um pé de uva? Quando ele não está dando fruto, o que é que a gente faz? A botar ele do jeito que a gente tem que arrumar um coisa para subir. Certo. Ok, ele está lá, prontinho. Mas quando ele não está frutificando, o que é que a gente faz? Se é aguar. Corta. A gente corta. É. O ramo está grande demais, a gente vai ali do tronco, a gente conta três gominhos e corta. Corta, vai cortando. Daqui a uns dias, naqueles gominhos, vai começar a sair folhas novas, vai começar a sair os cachozinhos, a coisa mais linda. É lindo mesmo. Não é assim? É assim, tudo por debaixo, assim, a coisa mais Então, a gente tem que limpar, tem que tirar os ramos que não estão frutificando. E quando isso acontece, a videira se enche de frutos. Os ramos se enchem de frutos. Jesus diz que os seus, aquele que frutifica, aquele ramo que ele sabe que frutifica, o que é que ele faz? Ele limpa. O que é esse limpar aqui? É dar condições para que ele frutifique. Jesus faz isso na nossa vida. Ele nos dá condições para que nós frutifiquemos. Ele nos dá a sua palavra, ele nos dá o seu Espírito, ele nos dá a comunhão dos santos em Cristo Jesus. Ele nos dá, enfim, todo o auxílio que temos na igreja do Senhor para também frutificarmos. Porém, existem aqueles ramos que de fato não frutificam. E sabe o que é que ele faz? Ele corta. E aí alguém pode dizer, então quer dizer que Jesus tira essa pessoa, perde a comunhão com ele? Não, esse texto aqui não está falando disso. Esse texto não está dizendo que a pessoa vai perder a comunhão com Jesus. Mas tem uma coisa que nos meus 49 anos eu já vi muito acontecer. Eu tenho a minha fé em Cristo desde os meus 19 anos, mas eu estou dentro da igreja desde que eu me entendo por gente. Eu entreguei o meu coração a Cristo aos meus 19 anos. Mas vivia já na igreja porque meus pais eram evangélicos. E eu vi coisas, sabe aquele menino que diz assim, menino, né? Minha mãe me dizia que nesse mundo tu vai ver muita coisa, né? Exatamente. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi pessoas que tinham tudo para frutificar, mas não queriam frutificar. Insistiam em permanecer na vida meio termo, na vida parcial. Como diz num jargão entre os evangélicos, um pé dentro, outro pé fora. É verdade, pastor. E olha, o fim dessas pessoas é o fim mais estranho que se possa imaginar. É verdade. Pessoas que perderam suas vidas de formas trágicas, ainda na vida jovem, né? Pessoas que eram fortes e saudáveis, de repente uma doença toma conta e aquela pessoa se vai. Um acidente leva aquela pessoa, né?
Eu não vou citar aqui nomes, mas vocês conhecem algumas pessoas aí da mídia que recentemente passaram por isso. Pessoas que se dizem do mundo gospel, cantores e cantoras, filhos até de pessoas crentes em Jesus, mas que trocaram uma vida de serviço a Deus por uma vida de fama em nome de Deus. E hoje estão vegetando em uma cama de UTI ou em uma cama de um leito, né, em casa, né? Perderam o brilho, perderam a fama e agora não podem nem mesmo glorificar a Deus com a voz por conta. Né? Então Deus nos dá a oportunidade para que a gente de fato frutifique. Né? E fazendo isso, nós estaremos assim cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, que é, de fato, que sejamos, né, em suas mãos vasos de bênçãos. Que em suas mãos nós sejamos aqueles que são luzeiros para o mundo, sal e luz, que irão levar outros também a conhecer esse grandioso amor de Deus. Né? Então nós temos esse compromisso. Cristo nos deu de graça a salvação, mas nós precisamos também levar a nossa vida a uma vida de um relacionamento sincero com Ele. Que não vivamos na parcialidade, porque é impossível dizer que tem fé sendo parcial. Então, que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra, que Ele nos corrija naquilo que for necessário e que Ele continue nos edificando e nos levando a uma vida cada vez mais santa e sincera na sua presença. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração para a gente concluir, já agradecendo o lanche, ficarmos em pé para descansar as pernas. Vou pedir a Carol que possa orar assim, agradecendo a Deus por esse tempo, né, e já agradecendo por lanche. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor por a oportunidade deste valioso culto, que aprendemos mais sobre sua palavra. Peço ao Senhor agradecimento por nossas vidas, nosso conhecimento, por nossa saúde, nossa família toda. E peço ao Senhor que cada dia nós sejamos mais orientados pelo Senhor, Divino Espírito Santo de Deus. E que a gente siga a sua vontade em tudo aquilo que a gente for fazer, seja guiado por o Senhor. E agradeço ao Senhor pela oportunidade desse trabalho que veio para Maxwell. Obrigado. Obrigado por tudo, Amém. Senhor. Coloco essa semana que está iniciando nas suas mãos, que Beneve, toda a família, Adriana, nós todos aqui estejamos na proteção de Jesus Cristo e Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Amém.